Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas que estão aí ligados na Primer TV, no programa Show da Tarde. Hoje, dia 16 de maio, essa tarde ensolarada, eu falo com você dos nossos estúdios aqui da Grande Florianópolis para todo o Brasil. Eu sou a Miriam Braga e vou com você até as 14 horas. Vamos, então, começar com aquelas entrevistas que vocês amam. Hoje nós vamos falar de comportamento. E eu estou aqui com ela, maravilhosa, a doutora Liliane Martins Braff de Souza. Vamos repetir o nome dela? Doutora Liliane Martins Braff de Souza. Ela que é, minha gente, mestre em psicologia, muito graduada, muitos cursos, participou de muitos congressos. A gente vai falar com ela hoje. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estarmos de volta aqui no Show da Tarde para refletirmos um pouquinho sobre o autoconhecimento, esse que gera os nossos comportamentos, que são determinantes à nossa qualidade de vida ou ao sofrimento de vida. É verdade, né? Qualidade ou sofrimento, falou muito bem. Em que momento que uma pessoa percebe que precisa de uma profissional como você, por exemplo? Então, Miriam, o corpo ele dá sinais de que nós não estamos bem. Muitas vezes nós perdemos o sono, ou ficamos com alteração do apetite, ou temos um mal-estar ou um mau humor diante das relações. E sabe, Miriam, às vezes as situações podem ser semelhantes, mas as pessoas acabam por reagir de uma forma diferenciada. É aí que entra o tratamento, porque, por exemplo, cada pessoa, né, tem um comportamento. E aí, como lidar com a mesma situação? Eu acho que é aí que entra profissional, seria isso? Exato. Quando o nosso comportamento ele é gerador de sofrimento, e você sabe que dentro da neuropsicologia existe um estudo avançado chamado PNL, que é a programação neurolinguística. O que é que nós fazemos diante de uma situação estressora que podem nos determinar um caminho de pulsão de morte, onde vamos estar entristecidos, onde vamos estar generalizando as situações, e há uma repercussão da forma desse comportamento, está com pressupostos, por exemplo, de resultantes de traumas, Miriam. Certo. Muitas vezes há pessoas, querida, que congelam diante de uma situação estressora, há pessoas que fogem e há aquelas que lutam, e essa luta ela é determinante se vai gerar um bem-estar ou um mal-estar dela com ela mesma, em seus conflitos internos e dela com a relação de outras pessoas. Há alguns cientistas, inclusive de pesquisa de larga escala, que trazem esses resultantes de estarmos ou não estarmos qualificando a nossa vida diante dos estresses, porque estamos em um mundo estressor. Sim. Olha aí a pandemia que não acaba. Sim. Olha aí o desemprego, olha aí os lares se desfazendo, olha aí as crianças multiplicando transtornos na mais tenra idade. Uma pergunta, na sua experiência, por exemplo, por que umas pessoas sofrem mais do que as outras? Sabe, Miriam, nós temos estudado e observado e também atendido na experiência. Detalhe, né? Passando pelas mesmas situações. Pelas mesmas situações. Então, algumas pessoas administram aquilo de uma forma tranquila e tem outras que não, né? O caos. Exato. Você sabe que isso está ligado aos genes, às circunstâncias em que a pessoa vive, e aí eu volto a falar sobre os traumas, que eles são determinantes para congelar e impedir processamentos mentais de maior significância de qualidade, o que pode fazer uma generalização das situações naquele cérebro que fica enrijecido, onde a pessoa não consegue enxergar o lado bom das coisas. Vou te dar um exemplo, que a gente chama de mapa mental, tá?
Nós duas nos programamos para ir ao zoológico. Certo. Mas a nossa determinação é diferente. Pode ser que você goste mais de macaquinhos e eu goste mais de elefante. Certo. Mas nós vamos receber um mesmo mapa quando chegamos lá, certo? Certo. Quando nós pegamos esse mapa, automaticamente você vai ali procurar onde estão os macacos e eu vou procurar onde está o elefante. Certo. Mas eu chego lá para ver o elefante e ele está escondido lá, na casinha dele. Eu não consigo vê-lo. E se eu tenho no meu cérebro uma condução comportamental sobre negativar as situações, eu bloqueio. Eu não consigo ver mais nada de interessante no zoológico. Porque eu queria ver aquilo. Exatamente. Meu cérebro programei para aquilo e não. Um cérebro traumatizado, Miriam, ele tem uma tendência de generalizar. Eu começo a falar assim para você, nunca dá certo aqui. Olha só, está aqui o elefante, mas o mapa ele não detalha os inesperados. E a forma em que as pessoas vão agir diante de situações estressoras, elas são diferenciadas de acordo com as forças psíquicas e com a minha capacidade de tolerar as frustrações que estão associadas aos traumas que me congelam. Ou seja, a forma de ver as coisas é que pode transformar o comportamento, determinar. É isso? Exatamente. Exatamente. Mas como que eu faço para tratar disso? Eu não consigo tratar sozinha. Eu tenho que ter necessariamente um acompanhamento de uma profissional. É possível tratar isso? Exato. Quando você está, por exemplo, Miriam, em um alto mar, dá aquela tempestade e você se joga no mar sem boia, automaticamente pode ser que você não saia dali viva. Você precisa ter uma conscienciosidade da necessidade de busca de ajuda. Se você está, por exemplo, com a garganta inflamada, você precisa ir até um profissional, solicitar a prescrição, por exemplo, de um antibiótico. As dores emocionais são tão importantes quanto as dores físicas, e às vezes as dores físicas, elas são psicossomáticas. É preciso quebrar as barreiras de procurar um profissional da área da saúde mental, um psicólogo que, dependendo se você carrega muito tempo as suas dores, pode ser necessário que esse psicólogo te encaminhe a um psiquiatra ou a um neurologista para que você tome intervenção medicamentosa, porque não tem como fugir. Essas são maneiras de tratar os traumas, no caso. Exatamente. Inclusive, eu gosto muito da abordagem EMDR, que na língua portuguesa é uma dessensibilização e um reprocessamento dos traumas, onde vai desbloquear as redes neuronais para poder te conduzir a enfrentar o estresse com menos sofrimento. Porque você fica criando regras rígidas a respeito das situações. Né? É verdade isso. A gente percebe isso no comportamento não só das pessoas, né? Eu lembrei agora da minha sobrinha, que ela tem medo de cachorro. A filha dela não tem medo de cachorro. E quando ela vai lá em casa, ela fala assim, cuidado com o cachorro, cuidado com... Então ela já está colocando, né, na criança também, isso aí não é legal, né? São regras rígidas que nós... As regras rígidas, eu acho isso. Sim, não, que nós não entendo corremos. muito, mas... Miriam, nós corremos o risco de passar de geração em geração. Olha só, eu me lembrei agora de uma experiência maravilhosa. Regras rígidas? De regras rígidas. Tá. Os cientistas colocaram em um ambiente 5 macacos. E lá eles colocaram uma escadinha, lá no alto da escada, um cacho de banana. Cada vez que o macaco ia subir a escada, chegava lá no topo para pegar a banana, jogava um balde de água nele. Assim, o outro macaco, o segundo macaco dos 5, também. Daqui a pouco, nenhum deles mais subiam a escadinha. O que os cientistas fizeram? Tiraram um daqueles macaquinhos, colocaram outro, que não tinha visualizado a experiência da água. O que aconteceu? Quando esse outro chegou e foi subir a escadinha, os 4 que estavam lá correram, puxaram, bateram nele e não permitiram que ele subisse a escada.
Isso é real. Real, é experiência científica comprovando o poder das regras rígidas, onde nós entramos em pensamentos automáticos e agimos sem questionar as situações. E essas regras rígidas foram colocando outros macaquinhos novos. Nenhum deles receberam um balde de água, daqui a pouco aqueles 5 já saíram, e aqueles que chegavam começavam a reproduzir um condicionamento aprendido sem questionar as regras. Mas nós que não somos os macaquinhos, a gente faz isso, doutora. Sim, querida. A gente erra muito. E de que forma que a gente pode fazer para não repetir esse comportamento aí dos macacos, né? Estarmos atentos à generalização do nosso comportamento. Outro dia, Miriam, eu recebi uma mãe que ela estava disposta a tirar a filha da escola porque um grupinho de coleguinhas estavam fazendo bullying com a criança. E ela falou assim, eu vim aqui só para te comunicar, porque eu atendo a criança, que ela vai te dizer que eu estou mudando de escola porque ela está sofrendo bullying e a escola não resolve. Eu falei, quais foram as tentativas de busca dessa resolução? Rapidamente ela olhou para mim e falou assim, olha, quando eu era criança eu sofri bullying, a escola não resolveu. Já passou. Generalização, é ser um macaquinho, né? Da experiência lá. Verdade. Ou seja, eu falei para ela, faça primeiro uma lista das qualidades dessa escola. A criança se queixa dos professores? Não. A qualidade de ensino deixa a desejar? Não. Então, nós temos que cuidar para não trazer o passado para o presente. Mais importante do que fizeram com você é o que você vai fazer sobre o que fizeram. O passado não pode interferir no presente, generalizando e nos motivando a enxergar o lado negativo das coisas. Isso nos adoece. E, doutora, eu percebo essa questão que muitas vezes, né, os pais procuram ajuda para os filhos, e isso é maravilhoso, eu acho muito importante, mas é importante também que os pais também, né, precisam de ajuda. Precisam de ajuda para poder ajudar os filhos, ou seja, é um tratamento, penso sistêmico. Eu, que seria esse o tratamento sistêmico? É um tratamento sistêmico. Eu lamento informar que a doença mental dentro de um sistema familiar, ela é contagiosa e muitas vezes estão passando de cônjuge para cônjuge, de pais para filhos e de filhos para pais. Não é sobre onde começa, mas é sobre a necessidade de dar a importância do todo, tanto quanto para as partes. E eu volto a informar que precisamos estar atentos, até eu brinco com os meus pacientes, né? O cantor Lulu Santos já avisou na música dele que nada do que foi será igual ou do jeito que já foi um dia. Não dá para trazer o passado para o presente. Quem vive de passado é museu, né? Não tem como, né? Sim. Não tem como, realmente. Uns minutinhos, aqueles minutinhos que a gente conversou aqui, só se você quiser rever, viu, gente? Pode rever aí nas redes sociais da Primeira TV. Mas viver esse momento mesmo, ele já passou. Né? Exato. E tem um aconselhamento, Miriam, que está em Provérbios, se não me falha a memória, 4:23, que nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque deles é a saída da alma. Os nossos pensamentos são determinantes para o nosso comportamento. E é verdade, né? O nosso estilo de vida, a nossa qualidade e importância sobre o que nós estamos comendo. Não podemos dormir menos que 8 horas, o sono é reparador. A nossa personalidade, o nosso modo de ser, não está estagnada aos nossos construtos de genes. As circunstâncias que nós nos colocamos, a forma que nós vamos ver e entender e atuar sobre as situações, quando elas são inesperadas, quando tem um estresse, é preciso que venhamos imediatamente a perceber se nós estamos generalizando e agindo sobre o que fizeram conosco ou com a conscienciosidade do que eu posso fazer agora. O bom disso tudo é que há um caminho, né? Esse caminho da gente se olhar, esse caminho da gente se conhecer, a gente
ter essa consciência de que precisamos de ajuda. Eu acho que mesmo as pessoas que acham, não, eu não preciso de ajuda, ela já precisa de ajuda. Exato. Né? Sim. Então nós temos essa condição, temos profissionais como você, né? Que coisa boa. Eu amei conversar contigo. Passaria aqui, com certeza, mais 1 hora, 2 conversando, porque é um assunto muito interessante a gente falar das coisas da mente, né? Eu amo mesmo, porque aquilo que a gente pensa, a gente cria, né? E foi maravilhoso. Gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, porque já deram um sinalzinho lá que nosso tempo acabou. Passa tão rápido, né? Passa. Nós temos em nossas mãos um poder de escolha. E todo o meu desejo é que possamos escolher ter saúde mental. E não determinar para nós mesmos que nós podemos resolver tudo sozinhos. Nós não somos uma ilha. Que possamos ter essa sabedoria e conscienciosidade de buscar ajuda que está à nossa disposição. Muito obrigada. Gente, eu conversei aqui com a doutora Liliane Martins Braff de Souza, ela que é psicóloga. Se você está chegando agora e pegou esse finalzinho da entrevista, volta lá. Você pode entrar no meu canal, viu? Canal boasnoticias.com, que tem um link direto para a nossa entrevista, ou entrar direto no site da primertv.com.br, que você vai rever essa entrevista todinha, que vale a pena. Eu vou para um intervalinho, gente, e volto daqui a pouquinho, tá bom? Fica por aí, porque eu volto já.